Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Seguimos falando sobre a última semana de Jesus antes da sua morte e ressurreição. Se você tivesse a oportunidade de dirigir as suas últimas palavras, se você tivesse noção que você estava vivendo a sua última semana, o que você diria para as pessoas que você mais ama? Quais seriam as suas palavras, as suas últimas palavras naquela semana para as pessoas que você mais ama? Você já pensou alguma vez a respeito disso? Por que é interessante a gente pensar nisso? Porque, queridos, nessa última semana nós encontramos Jesus também ensinando. Depois que ele entra de maneira triunfal em Jerusalém, ele vai para o templo e aquela semana ele passa ensinando por muitas vezes e muitos momentos no templo. E ele ensina muitas coisas, queridos. E dentre as coisas que ele ensina, ele fala a respeito dos últimos dias. Ele fala a respeito do fim dos tempos. Ele fala a respeito daquilo que os discípulos iriam enfrentar nos últimos dias. Ele busca preparar os discípulos para os dias maus, para que eles não viessem a ser enganados. Então Jesus, queridos, ele como um bom pastor, como um rei por excelência, ele busca preparar os seus discípulos para os dias maus, diante da sua ausência fisicamente lá com eles. Então gostaria de ler com você o Evangelho de Lucas, capítulo 21, do verso 7 ao verso 10, que diz o seguinte: Perguntaram a Jesus: Mestre, quando será isso? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu: Tenham cuidado para que não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteça estas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá guerras e terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindo do céu. Então, queridos, nós temos aqui essa porção falando a respeito dos últimos dias, no qual Jesus profere um dos sermões conhecidos dele, que é o sermão escatológico. Então Jesus, queridos, ele fala, depois de alguém apresentar a respeito do templo como sendo uma construção suntuosa, Jesus ele diz: olhe para o templo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. E os discípulos perguntam: quando isso vai acontecer? Quais são os sinais que vão apontar para isso? Aí Jesus ele responde, dizendo: olha, tenham cuidado para que vocês não sejam enganados, porque vai vir falsos profetas, vai vir pessoas dizendo: olha, sou eu, dizendo que é o Cristo. Vai vir pessoas dizendo: olha, chegou a hora. Então, queridos, as últimas palavras de Jesus, no que se refere a ensino para os seus discípulos, estando lá em Jerusalém, estando no templo, era advertindo eles contra os falsos profetas. Porque, queridos, Jesus ele vai falar por muitas vezes que os falsos profetas eles iriam surgir, principalmente no fim dos tempos, para tentar enganar a muitos. E eles vêm com o propósito de distorcer o verdadeiro ministério de Jesus. O propósito dos falsos profetas, dentre outras coisas, é fazer com que a morte de Cristo seja esquecida, é fazer com que a ressurreição de Cristo seja esquecida, ou então a morte de Cristo seja distorcida, a ressurreição de Jesus seja distorcida. Que Jesus ele veio a esse mundo com um propósito, para morrer na cruz do Calvário e ressuscitar, para salvar a minha alma, para salvar a sua alma. E quando um falso mestre ele vem e distorce essas coisas, ele está deturpando, ele está impedindo, ele está atrapalhando com que pessoas ouçam o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Só que a gente precisa entender que nada disso acontece sem a permissão de Deus.
Tudo isso é necessário que aconteça. Antes que chegue o último dia, antes que chegue o final dos tempos, antes que chegue a destruição e a renovação de tudo. Então gostaria que você lembrasse a respeito disso. Que na última semana de vida de Jesus, Jesus se preocupou em ensinar, em advertir, em exortar, dizendo, olha, tomem cuidado, percebam os sinais, percebam os detalhes, observem pessoas que ensinam para vocês. E queridos, observe como tem surgido muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes. Como é que a gente pode identificar um falso líder, um falso pastor? Pelas Escrituras. Pelas Escrituras. As pessoas que não lêem as Escrituras, as pessoas que não conhecem o Evangelho são facilmente enganadas. As pessoas que não conhecem os sinais são facilmente enganadas. Então eu gostaria que você pensasse sobre isso. Que uma das preocupações de Jesus era fazer com que os discípulos estivessem preparados para os dias maus, percebessem os sinais e também não fossem enganados pelos falsos profetas. Para que a morte dele, para que a ressurreição dele pudesse chegar aos nossos ouvidos, esse ensinamento pudesse chegar de maneira saudável e verdadeira. Então, medite sobre isso. Como é importante a gente ler a palavra de Deus, observar os últimos dias, os sinais, de acordo com a sua palavra. Amém? Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração. Pedindo que o Senhor nos dê discernimento. Pedimos que o Senhor nos ajude a olhar para os sinais, aquilo que tem acontecido no mundo. Guerras, conflitos, falsos mestres, pessoas enganando, ensinando falsas doutrinas. Que possamos perceber os sinais e saber que o final dos dias está chegando. Está chegando o final dos dias. O final dos tempos está chegando. E possamos nos apegar cada vez mais a Cristo Jesus, a sua promessa. Nós oramos, Senhor. Abençoa aqueles que ouvem, abençoa aqueles que estão nessa semana meditando sobre os últimos dias antes da morte e ressurreição do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.